Bom, vamos começando aqui o segundo vídeo dessa sequência de aulas do curso, onde eu vou mostrar as teorias para a depressão. Teoria, gente, não é que está num campo ali que a gente só está imaginando sobre, né? E realmente não tem evidência. Nós temos evidências para essas teorias. A questão é que uma única teoria não explica todo o fenômeno. Tá? Uma única via bioquímica não explica todo o fenômeno. Por isso que estamos chamando de teoria aqui. Tá? Eu separei especificamente algumas que são as mais importantes para vocês darem uma olhada. Né? Recentemente saiu um estudo falando que os antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina, um neurotransmissor bem importante, eles não funcionavam para a depressão por recaptar serotonina. E aí muita gente falou, tá vendo, é tudo mentira, né, indústria farmacêutica, né, estão enganando a gente. As pessoas entenderam errado o estudo, né. Não falou que não funcionava, falou que não funcionava pela via da serotonina, tá? E por que a gente associa serotonina com bem-estar, com humor, né? Serotonina é o que a gente chama de monoamina, tá? Que é uma descrição ali estrutural. Quem mais que é monoamina? Dopamina e noradrenalina. Serotonina tem o nome também de 5-hidroxitriptamina, tá? Ou 5-HT. Então essas são as monoaminas, né? Noradrenalina, norepinefrina, serotonina ou 5-hidroxitriptamina e dopamina, tá? E aí, em 1965, teve uma proposta que a depressão é causada pelo déficit delas, não só de serotonina, mas das três: dopamina, nora e serotonina, né? E a mania é o resultado do excesso. Por que eles viram isso? Né? Porque vários fármacos causavam ou amenizavam a depressão. Aqueles que causavam levavam à depressão de monoaminas, eles baixavam monoaminas. E aqueles que amenizavam pareciam aumentar essas monoaminas. Então veio a hipótese monoaminérgica, a hipótese de que a depressão ela é causada por alteração de dopamina, serotonina e noradrenalina. Tá? E aí eles começaram a fazer estudos, né, avaliando pacientes deprimidos, né, após a morte. Então, eles pegavam o cérebro da galera, né, após a morte e tentavam avaliar ou esses neurotransmissores ou os receptores desses neurotransmissores, né? Eu expliquei no curso de introdução à farmacologia, né? O que é isso, tá? Só que essa avaliação ela foi problemática. Não chegava num consenso, não chegava na ideia de que, ó, peguei, sei lá, 40 cérebros aqui e realmente tá todo mundo com baixa serotonina ou baixo receptor de serotonina, sei lá, o 5-HT1A, que é um dos receptores, né? Não chegavam nisso, foi inconsistente, tá? Então, eles falaram que, ó, não dá pra gente falar que é bem por isso, né? Ainda assim, vários fármacos para depressão, igual a gente vai ver ao longo do curso, atuam nessas vias. Mas a gente vai ver que atuar nessas vias não significa que é a via da resolução. Como assim? Porque o fármaco está atuando nessa via, ele está, sei lá, aumentando serotonina, mas ele não está fazendo só isso. De repente não é o aumento de serotonina, agudamente, que trata a depressão. É esse efeito mais crônico. Aumentou serotonina, alterou densidade de neurotransmissores, alterou receptores dessa serotonina, alterou plasticidade sináptica, comunicação, e isso melhorou a depressão. Então, não é porque antidepressivos agem em vias ali clássicas que só vai funcionar por essas vias, tá? Por exemplo, né, nós temos aqui um neurotransmissor, né, neurotransmissores, perdão, tá? Então nós temos um neurônio pré-sináptico, e nós temos um neurônio pós-sináptico, ok? E na hora que a gente vai ter aqui no meio é a sinapse, tá? E aqui são os neurotransmissores, né? Olha só, nós temos aqui serotonina, dentro desse pré-sináptico, e noradrenalina. Elas ficam encapsuladas, tá? Elas ficam em vesículas aqui. Quando elas saem aqui, o que elas vão fazer?
elas saem e vão para o pós-sináptico. Olha a noradrenalina saindo aqui, olha a serotonina saindo aqui. E se ligam nos receptores pós-sinápticos, tá? Nós temos vários tipos de receptores aqui, né? Nós temos receptores de noradrenalina, de serotonina. Nós temos receptores aqui também de recaptação. Olha como a serotonina está aqui, mas ela pode voltar. Olha como a noradrenalina está aqui, mas ela pode voltar. Então, alguns fármacos vão inibir esse transporte de volta, tá? Ou seja, quem que inibe o transportador de noradrenalina? Os inibidores de recaptação de noradrenalina, como a venlafaxina, a desvenlafaxina. Quem que inibe? Deixa eu apagar que ficou em cima aqui. O transportador de serotonina. Os inibidores de recaptação de serotonina, como a gente vai ver. Escitalopram, paroxetina, cetralina, fluoxetina, fluvoxamina, citalopram. Eles inibem esses caras. Se eu inibo aqui a serotonina daqui da sinapse, volte para cá, ó, ela voltando, olha a setinha aqui, inibir. Ela fica mais disponível aqui, entra mais no receptor pós-sináptico e tenho vias aqui mensageiras para transcrição, né, de várias respostas intracelulares para alterar o comportamento, porque eu inibi essa recaptação. Então, essa é a hipótese monominérgica, né? Você está inibindo que a serotonina, que a noradrenalina e até a dopamina voltem, tá? E aí, sobra mais ali na fenda sináptica, né? Vai mais para o receptor pós-sináptico. Essa é uma das hipóteses, tá? Da onde que veio, né, essas hipóteses lá em 1965, né? A gente já tinha ali antidepressivos tricíclicos, são os depressivos mais antigos também, que são bem usados, né, em casos mais graves, tá? Eles bloqueiam recaptação de noradrenalina e serotonina. E aí via-se que em pacientes deprimidos, né, o humor subia. Os inibidores de monoaminoxidase, que eu vou explicar para vocês numa aula específica, eles são os mais potentes, os mais arriscados de trabalhar também. Também aumentavam noradrenalina e serotonina. E alguns fármacos, como a reserpina, eles degradavam noradrenalina e serotonina. O humor caía. Outros fármacos que inibiam a síntese de noradrenalina, como metildopa, metiltirosina, também caía o humor. Tá? Eletroconvulsoterapia, uma das respostas, uma das hipóteses para ela, né? A eletroconvulsoterapia se usa geralmente em casos mais graves, tá? Uma das hipóteses era que aumente também noradrenalina e serotonina, tá? Dieta com depressão de triptofano, né? Lembra que o triptofano, ele aumenta a síntese de serotonina, tá? Se você tira ele, aí a pessoa pode ter uma recidiva, ou seja, ela tinha depressão, se tratou e voltou, tá bom? Mas aí pelo dia a dia a gente não consegue fazer isso, tá? Ah, vou aumentar a triptofano da dieta, vou tirar a triptofano da dieta e mudar o comportamento da pessoa, né? Você teria que fazer uma dieta muito, muito merda para isso. Que eu não acho que você vai fazer, tá? Então não é uma coisa comum isso, tá bom? Bom, só que aí, se o efeito dos neurotransmissores, né, são eles que mudam o nosso humor, por que eu tomo uma medicação, como uma sertralina, como uma desvenlafaxina, e na hora não muda meu humor? Porque a minha vida desses fármacos é curta. Eu tomei, né, vai passar 4, 8, 12 horas, já está agindo ali no meu corpo. Por que quando eu tomo, já não melhora na hora, né? E aí, isso é uma das críticas. Fala, pô, se é pelas monaminas, né? Era para eu tomar e, pô, já estou feliz, né? Igual, sei lá, você toma um Venvance, você toma uma Ritalina, um Concerta, o efeito é mais rápido. Pá, você tomou, né? Passa 10, 15 minutinhos, já está batendo. Não é o que acontece com antidepressivos, tá? Ou seja, você vai tomar um antidepressivo, mas vai demorar para você ter realmente uma quantidade maior de neurotransmissores cronicamente naquela sinapse. E é essa quantidade na sinapse que vai deixar os receptores pós-sinápticos mais sensíveis. Então, na hora que você toma um antidepressivo, você vai sim aumentar
ali serotonina, dopamina, noradrenalina, né, na sinapse. Mas não é isso que vai funcionar. A hipótese monoamnérgica fala que você precisa, por esse aumento na sinapse, sensibilizar os receptores pós-sinápticos, tá? Então, o que vai acontecer? Isso é a hipótese dessa correlação temporal. Você demora para ter efeito clínico, tá? Então, quando altera-se essa sensibilidade dos receptores, aí você vai tendo o efeito clínico. Para mais e para menos a sensibilidade, porque temos receptores ali inibitórios, estimulatórios, enfim, tá? Por isso que não esperem que você vá tomar uma medicação antidepressiva e, legal, passou meia hora, tô bem, tô tratado, né? Não é insulina, tá? Não é Venvance. Na verdade, o efeito pode ser mais crônico, tá bom? Bom, será que tem diferença eu trabalhar mais em serotonina ou noradrenalina, né? Que alguns fármacos eu tomo mais noradrenalina, outros trabalham mais em serotonina. E aí, né? Tem diferença eu pegar um inibidor de recaptação de serotonina, como uma fluoxetina, e usar um que age mais em noradrenalina, como uma duloxetina? Não se sabe. Os estudos mostram que ambos são igualmente eficazes. Então, a escolha dos fármacos antidepressivos vai ser pelo acesso, vai ser pelo histórico e até pelos colaterais. Alguns trazem alguns colaterais que outros não trazem, tá? Então, já tenham isso em mente. Não tem melhor ou pior fármaco, tá? Outras evidências consistem no fato, né, de que na hora que você bloqueia noradrenalina ou serotonina, você altera o humor da pessoa, tá? Estudos em animais também a gente vê, né? Só que ainda assim isso não é suficiente. Pela teoria monoamnérgica, você não explica adequadamente todas as questões ligadas à depressão, tá? E aí, tem alguns estudos que eles mostram o seguinte, né? Avaliando todo o nosso cérebro, como que os sintomas depressivos alteram os circuitos e como que isso também é alterado com as medicações. Então, a própria fluoxetina, por exemplo, ela aumenta a serotonina, mas a gente vai ver que ela também age no hipocampo. Lembra que eu falei que a depressão ela altera o nosso cérebro fisicamente? Ou seja, ela realmente modulou fisicamente o tamanho do hipocampo, o tamanho do córtex, o tamanho da amígdala, né? Aqui nós temos uma imagem bem interessante, embora extrapolativa, né? Que vai fazer o seguinte: correspondência entre sintomas depressivos e circuitos, tá? As alterações na atividade neuronal e na eficiência do processamento de cada informação, né? Em cada região cerebral, tá? Então, a funcionalidade em cada região está associada, hipoteticamente, a uma constelação de diferentes sintomas. A pessoa com depressão, no córtex dela, ela vai ter diminuição de concentração, de prazer, uma fadiga psicomotora, culpa, suicidalidade, inutilidade, tá? Quando a gente vai avaliar aqui o prosencéfalo dela, né, também está alterado, também está ligado a tudo isso, né? Quando a gente vai avaliar a amígdala, uma área de reação, a culpa também, suicidalidade, inutilidade, humor. O hipocampo, alteração de sono e apetite, também ele altera o controle do estresse, tá? Quando a gente pega aqui, a medula também é ligada à fadiga, né? Não só o córtex pré-frontal, mas a fadiga aqui também pela medula, tá? Quando a gente pega o cerebelo, também é alteração psicomotora. O tálamo é ligado à alteração sensorial, tá? Aqui a própria área do estriado, né, é ligada também às alterações psicomotoras e mentais, tá? Então reparem que na depressão várias áreas comunicam, né? Você está fadigado não só por causa do seu córtex, você também tem uma alteração nos núcleos da base, controlam sua movimentação, você tem uma alteração ali na medula, tá bom? E aí, alguns estudos tentam avaliar, na verdade, a capacidade que esses fármacos têm, os antidepressivos, né, de modular essas áreas.
Então, por mais que a gente chame de, esse é um fármaco antidepressivo que atua na recaptação de serotonina, ele não vai fazer só isso, tá? Ele vai modular receptores também de neurotransmissores. Ele pode modular essas áreas específicas, conforme a gente vai ver mais pra frente. Por quê, pessoal? Como é que eles fazem isso? Porque os neurotransmissores, eles se projetam para todo o nosso cérebro, né? Então, a dopamina, por exemplo, que é uma monoamina, né? Ela vai se originar ali na área tegmental ventral, substância negra, mas ela se projeta para tudo, né? Geralmente quando a gente fala dopamina, o que a galera pensa, né? Ela pensa em motivação, núcleo accumbens, córtex, né? Mas a dopamina também se projeta para a parte motora, tá? Tanto que tem alteração no Parkinson em dopamina, né? A dopamina também se projeta para o tálamo, para o vigília e sono, tá? Ou seja, né? Tá aqui, ó, o desenho da dopamina para tudo que ela se projeta, tá? Essas alterações monoaminérgicas, elas acontecem também na própria projeção, na própria ativação em várias áreas do seu cérebro, tá? A noradrenalina, que é muito ligada à luta ou fuga, né? Ela tem sua origem num cara chamado locus coeruleus, né? No tronco encefálico, e também se projeta para todo o corpo. Ela é muito ligada, a noradrenalina, à atenção, à vigília e à cognição, tá? Tanto que fármacos que atuam em noradrenalina, quais que são? Venvance, né? Lisdexanfetamina, metilfenidato, que é a Ritalina ou Concerta, tá? Atenta, que é puramente noradrenalina, tá? E a serotonina, então falar da serotonina, né, que todo mundo relaciona a bem-estar. Ela também tem projeção ascendente e descendente, tá? Então ela começa no núcleo da RAF, também no tronco encefálico, né, bem próximo ali de onde se projeta a noradrenalina, tá? E também se projeta para todo o corpo. E todo o cérebro, na verdade. Por isso que, com o uso de antidepressivos monoaminérgicos, né, que atuam em serotonina, por exemplo, nós temos efeitos ali benéficos do tratamento da depressão, mas também temos locais onde essa alteração de serotonina não é legal. Por exemplo, você pode ter alteração de apetite. A serotonina está agindo no centro ali de vômito. Você pode ter alteração na movimentação, né? Então você também está tendo ali alterações, por exemplo, de uma noradrenalina no sistema motor, tá? Você está tendo ali alterações da serotonina na amígdala, ligada à ansiedade. Então, os colaterais dos antidepressivos também são relacionados a essa capacidade de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, se projetarem para todo o seu cérebro, tá bom? Uma outra hipótese da depressão é a pessoa que tem um viés afetivo mais negativo. É uma pessoa mais com neuroticismo, né? Nós temos as teorias da personalidade, né? E uma delas é a pessoa que tem mais neuroticismo, pessoa mais para baixo, por exemplo, né? É aquilo que até se junta com o que eu falei de depressão mais endógena, né? Uma pessoa que já é um pouquinho mais para baixo, tá? E ela tende a perceber os eventos de uma maneira mais pessimista, ela se concentra mais na informação negativa, é o que a gente chama de viés de afeto negativo na psicologia, né? Não há diferença, tá? Lembrando, né, se a pessoa é assim porque ela já é, né, um padrão mais de neuroticismo ou se é por algum evento mais traumático, tá? Os estudos geralmente fazem o seguinte, eles mostram uma série de imagens, né, mostrando expressões faciais de diferentes níveis de alegria ou tristeza. Essa galera desse viés afetivo negativo, eles consideram menos fácil como sendo feliz do que a galera mais saudável. Então, eu tenho isso, por exemplo, eu tenho esse viés afetivo negativo, né? Uma outra pessoa do meu lado, não. Na hora que a gente vê uma sequência de faces, né, eu vejo mais faces tristes do que ele. A mesma sequência, mas para mim algumas pessoas estão tristes do que de repente uma face mais neutra. Com o uso de antidepressivo, essa percepção muda, tá? Então, é o que a gente chama também de teoria da mente, que eu expliquei nas aulas de neuroanatomia, né, que tem alteração, por exemplo, no autismo, né? Teoria da mente é você olhar a expressão da pessoa e tentar entender como ela se sente. E aí, com os antidepressivos, essa galera que tem esse viés afetivo negativo, parece que muda também, tá? Melhora. Outra coisa também
que acontece como teoria da depressão, né, é a alteração do CRF. Felipe, o que é CRF, né? CRF aqui nesse livro, né, é o mesmo que o CRH, né? CRH no seu hipotálamo, ACTH na sua hipófise e o cortisol na sua adrenal, tá? Então é a via estressora, né? CRF ou CRH, tá? CRH, hormônio liberador de corticotrofinas, ACTH, hormônio adenocorticotrófico, e aí o cortisol. Esse CRF, né, quando você injeta no cérebro de animais, eles têm comportamento semelhante à depressão, tá? Não é bem depressão por si, né? Depressão é categorizada em humanos, mas é o comportamento que a gente chama de like, né? Que é semelhante, tá? E no cérebro de pessoas com depressão, há mais também de CRH, que é o cara que vai estimular cortisol, tá? Então, parece que aqueles eventos estressores que levaram a pessoa a essa depressão, eles alteram a funcionalidade do seu cérebro justamente para aumentar o CRH. A pessoa passou por eventos estressores, principalmente cronicamente, né? Ou às vezes um luto, perda de emprego, ansiedade, violência, enfim. E aí aumenta a concentração de CRH no cérebro. A pessoa está em constante alerta, em constante sistema de luta ou fuga, tá? Por isso que também a gente vê que a depressão ela é precedida por períodos de estresse crônico. Então, isso também é uma das teorias, né, do porquê que temos depressão. Só que antagonizar os receptores desse cara, do CRH, não provou ser eficaz, tá? Então não adianta só a gente ver a via, né? Ah, que legal. Então eu estou deprimido porque eu tenho muito hormônio liberador de corticotrofina no meu cérebro. Vou antagonizar esse cara e vou curar a depressão. Às vezes não, tá? Às vezes não é bem antagonizar ele, às vezes ele é fruto de algo, tá? E eu sei do que ele é fruto, eu vou explicar mais pra frente pra vocês, né? Quando eu mostrar o hipocampo, tá? Esse aumento no cortisol, então, e isso é crônico, tá? Não adianta você fazer um exame de sangue pela manhã, oi doutor, deixa eu ver meu cortisol, seu cortisol tá alto, você tá estressado, você tá deprimido. Não, isso é crônico, tá? Esse aumento de cortisol salivar pela manhã, em alguns estudos ele previu o risco para depressão, tá? Mas ele não é usado ainda como marcador. Alguns estudos sugerem que pode ser potencial salivar, tá? Mas ele não é usado, tá bom? O uso de glicocorticoides também é associado a aumento do risco para transtorno de depressão. Uma pessoa que tem uma doença autoimune, usa muito glicocorticoide, também é visto como aumento de risco, tá? Mas aí tem um fator de confusão, né? Que é a própria doença por si, tá bom? Alguns antidepressivos parecem que modulam os níveis de cortisol, tá? Os inibidores de recaptação de serotonina parecem que modulam, né? Agora, alguns estudos tentaram o seguinte, tentaram diminuir os níveis de glicocorticoides, né, ali no corpo, mas os resultados foram inconsistentes. Então, por mais que a gente saiba que a depressão vem com aumento dessa via do cortisol, do estresse, né, antagonizar essa via parece que não soluciona. Nós temos também as vias inflamatórias da depressão. Tem gente que até usa o termo depressão inflamatória, né? E tem estudo com ômega 3 para isso. Só que não são estudos lá muito bons, tá? Por exemplo, né? Seu cérebro ele também consegue ficar inflamado. Quando seu cérebro está inflamado, a própria barreira hematoencefálica, que protege seu cérebro da periferia, ela fica mais permeável, né? Igual a barreira intestinal, né? A gente tem uma barreira no nosso cérebro que é a barreira hematoencefálica, tá? Ela fica mais permeável, né? Isso também altera a questão de resposta ao sistema imune, tá? Então, nós também temos a teoria da inflamação no transtorno depressivo maior, onde as medicações pró-inflamatórias, né, como interferon alfa, por exemplo, usadas para tratar algumas doenças ali inflamatórias, né, podem induzir sintomas depressivos, principalmente nos primeiros 3 meses de tratamento, tá? E na hora que você antagoniza isso, né, vou usar um antagonista de TNF-alfa, que é um marcador inflamatório, né, parece que melhora a depressão, tá? Olha que interessante, né? São vias que estão sendo estudadas, tá?
Temos pequenos estudos com pessoas que não tiveram resultado, né, com a depressão, onde esses antagonistas de marcadores inflamatórios, como o do TNF-alfa, um cara chamado infliximab, ajudou algumas pessoas com um marcador de inflamação mais elevado, que era a proteína C reativa. Ou seja, a galera não respondia a outras medicações, ele tinha a proteína C reativa mais elevada no plasma, usaram o infliximab para antagonizar a inflamação e ajudou. Mas são estudos muito pequenos, tá? E o uso de outros anti-inflamatórios mais comuns, né? Como inibidores de COX, como anti-inflamatórios não esteroidais, né? Vou usar um ibuprofeno para depressão? Não. Aí os dados são inconsistentes, tá? O que a gente vê é que alguns antidepressivos também parecem diminuir a inflamação e a própria eletroconvulsoterapia, que é usada para depressão mais grave, também, tá? Mas ainda assim os dados são inconsistentes. E agora eu queria falar para vocês também de uma hipótese bem interessante e bem forte, né? Que é a hipótese, na verdade, neurotrófica, tá? Eu falei para vocês que quando temos depressão, nós temos alteração no tamanho realmente, né, das estruturas do nosso cérebro, tá? E a gente consegue fazer tanto síntese quanto degradação de neurônios e de células da glia, como astrócitos, microglia, por exemplo, tá? A gente consegue fazer isso, né? Células que fazem banho de mielina, tá? Quem faz isso, né, é um cara chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, quando ele age no seu receptor TRK-beta. Então, na hora que você está fazendo neurogênese, vamos falar, você está vendo essa aula, você está anotando, né? Você está aprendendo alguma coisa. Você está usando esse BDNF atuando no receptor TRK-beta para ter uma neurogênese. O comportamento de depressão ele é associado à redução desse BDNF, tá? E o tratamento com antidepressivos também leva isso. Então, olha só, o antidepressivo atua nas monoaminas, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Parece modular o cortisol, ou o CRH, que é a via que vem antes, né? Ele parece também estimular o BDNF, tá? O lítio, que é mais usado como estabilizador do humor, ele também atua nessa via. Ele inibe uma via chamada, né, glicogênio sintase quinase 3-beta, esse nome grande, né? E aí na hora que ele age ali, tá? Ele também modula o humor, né? Outra coisa que acontece também é o próprio glutamato, que é um aminoácido e também um neurotransmissor. As pessoas com depressão, elas parecem que têm mais nível de glutamato na parte mais cortical, na parte de fora do seu cérebro, no córtex, né? E os antidepressivos podem reduzir a liberação de glutamato e a função do receptor NMDA. Um fármaco bem potente para a depressão, pelo menos de maneira aguda, é a cetamina. E a cetamina ela inibe esse receptor de NMDA, que é o receptor de glutamato. Então a pessoa com depressão ela tem muito glutamato no córtex, age muito esse glutamato no receptor dele, no NMDA, e a cetamina vai lá e inibe. Tá? Bom, e aí nós temos, né, as alterações fisiológicas. Uma depressão maior se associa à perda de neurônio do hipocampo, córtex pré-frontal, cingulado anterior. E olha que interessante, tem estudos com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, em que quem fez ela teve um aumento, ali uma recuperação do córtex pré-frontal. Tá? Então a hipótese ali de neuroplasticidade nada mais é do que aumentar a comunicação dos neurônios. Tá? Ou seja, na hora que você tem um neurônio, né, você tem ali na camadinha dele os dendritos, tá? Que é como se fosse uma arvorezinha, né? O que você faz aqui? Na hora que você aumenta o BDNF, você aumenta a capacidade de comunicação. Então não é só fazer mais neurônios, né? É você aumentar ali os dendritos para haver mais capacidade de comunicação entre um neurônio e outro, ou até entre ali células ali da glia, como os astrócitos, tá? Inclusive essas células que fazem remoção de glutamato em excesso, os astrócitos, ok?
essa é a hipótese neurotrófica, que é a via do BDNF, né? Alguns estudos falam o seguinte: exercício aeróbico é muito bom para depressão, tá? Principalmente o exercício aeróbico outdoor, na rua, né? Você sair para correr. E eles falam que aumenta o BDNF, né? O que a gente não pode falar é que o BDNF é o responsável. De repente o BDNF ele é um intermediário, não responsável por si, tá bom? Mas ainda assim isso acontece, tá? Ele está na via, está no caminho dessa hipótese neurotrófica, ok? Então, quando que isso acontece na depressão? Entrando em outro tema que foi falado no curso de TCC aqui na One Behavior, né? Tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas dadas pela Regiane, na ativação comportamental, que é justamente aquela estratégia de você pegar o paciente deprimido e fazer pequenas ativações, pequenas listas de atividades que para ele são importantes. Então, ó, você vai fazer algumas atividades que agora para você é difícil realizar, eu sei disso, mas são importantes. E a partir disso, a gente vai então, né, ter uma ativação comportamental. E uma das hipóteses para essa ativação comportamental na depressão funcionar é esse aumento de comunicação entre os neurônios via BDNF. Não é o BDNF por si que resolve, mas é via BDNF, tá? Porque o BDNF também está funcionando no aprendizado errado, né? Você teve um trauma, então, tô traumatizado, estimulou o BDNF. Você não quer ter um trauma, correto? Então, não é simplesmente vamos aumentar o BDNF, tá? Bom, nós temos aqui, né, que tanto a serotonina quanto a noradrenalina, elas são intensificadas pelos antidepressivos, tá? Mas os exercícios também podem promover neurogênese e diminuir o próprio estresse. Por isso que o exercício físico é muito importante, não só pela questão de ativação comportamental, exposição, autoeficácia, autonomia, né? Mas pela diminuição do estresse. Então, essa imagem aqui, ela ajuda a gente a ver bastante do que eu falei. Nós temos o estresse, o CRF, o CRH no hipotálamo, a CTH na hipófise e o cortisol no córtex, tá? O próprio glutamato em excesso no córtex, atuando nos receptores NMDA. Eles vêm aqui, fazem a apoptose neural, eles destroem seus neurônios, tá? E eles destroem porque tem uma transcrição de gene prejudicial, levando a sintomas depressivos. Agora, na hora que você vem, tanto com antidepressivos clássicos aqui, inibidores de recaptação de serotonina, ou de noradrenalina e serotonina, por exemplo, venlafaxina, cetralina, com o próprio BDNF, eles vão agir em seus receptores, ó, 5-HT1A, receptor alfa-2, TRK-beta do BDNF, e eles vão fazer o que, ó? Estimular a transcrição genética, inibir aquela transcrição prejudicial que veio do estresse e do excesso de glutamato, e aí fazer neurogênese e inibir a apoptose neural. Então esses mecanismos aqui não se dão apenas pela questão de aumentar a serotonina e a pessoa está bem. É uma questão mais crônica ligada à neurogênese, tá? Essa é inclusive minha hipótese favorita, particularmente. Por isso que antidepressivos funcionam mais clinicamente, tá? Só que quando eu falo funciona, não quer dizer que todo mundo vai ter resultado, ok? A gente vai ver ali conceitos de uma depressão resistente à medicação, tá? Porque, obviamente, né, a gente não pode falar que nós temos a bala de prata para a doença atualmente. Uma outra coisa que acontece na depressão, isso vai ser muito importante quando a gente falar de um fármaco que pouca gente cita, que é a agomelatina, é atraso de sono. Então a depressão ela traz seu ritmo circadiano, tá? Então o ritmo circadiano ele é fundamental, né, para regular nosso humor, nossos hormônios, cortisol, testosterona, insulina, tá? Síntese de colesterol. Tudo é regulado pelo ciclo circadiano, né? Em pacientes com depressão, a gente tem o que a gente chama de atraso de fase. Então, o estado de vigília não é mais estimulado pela manhã. Então, esses pacientes, eles de manhã estão mais letárgicos, estão mais dormindo, né? E eles dormem também mais tarde. Ou seja, teve um atraso, né? Então, uma pessoa num controle saudável, ó, ela acorda umas 7 horas, né, indo dormir às 23. Agora, uma pessoa com atraso de fase,
ela já pode acordar às 10h30, 11, meio-dia e dormir 3, 4 da manhã. Isso é péssimo, tá? Para depressão. Pessoas que estão em tratamento com depressão têm que ter como alvo principal a higiene do sono, tá? E não é papo chato de se expor ao sol e produtivismo, nada disso. A gente tem temos mecanismos que, quando estão alterados, alteram hormônios e neurotransmissores importantes. Então, repito, pessoas com depressão têm que fazer higiene do sono. Isso é a base do tratamento. Dormir no horário adequado, acordar no horário adequado, ok? Tem muita gente tratando de depressão que no dia que dorme muito mal, a pessoa estava indo bem, estava tendo bons resultados, pá, decai muito, né? Então elas têm que ter esse cuidado também. A gente vê que as próprias medidas fisiológicas dos ritmos cardianos elas são alteradas na depressão, né? Como assim, Felipe? Nossa temperatura varia ao longo do dia, tá? Então se você pega aqui um controle saudável, né? Ó, às 6 da manhã está com 36,6 graus, né? Quando chega ali meio da tarde, a temperatura sobe um pouquinho, sobe 0,5 graus, vai para 37,2, 37,1, tá? Então a nossa temperatura varia, quem regula isso é o hipotálamo. A pessoa com depressão altera isso. O próprio cortisol na pessoa com depressão, ele fica cronicamente mais elevado, tá? Não adianta você só medir pela manhã, tá? E não adianta tratar o cortisol, né? Ah, tô com cortisol alto, então vou usar um glicocorticoide. Não adianta, tá? E a pessoa que está num controle saudável, a pessoa que não tem depressão, ela vai ter o pico de melatonina certinho, né? Então ali mais ou menos 9h30, às vezes 8h30, dependendo da regulação do ciclo dela, né? Vai ter esse pico. A pessoa com depressão não, a pessoa com depressão ela mal tem esse pico de melatonina. Ela não tem uma indução adequada ao sono, tá? Então, olha quanta coisa acontece, né? Alteração de neurotransmissores, alteração das áreas do encéfalo, alteração do hormônio de estresse, alteração de glutamato, que também é um neurotransmissor que pouca gente fala, alteração do ciclo de sono-vigília, alteração de BDNF, alteração de melatonina, cortisol, temperatura, ok? Bom, né? Isso tudo vai levar às variações de humor, tanto afeto positivo e negativo. Então, para terminar, antes de entrar na próxima aula sobre os antidepressivos, né? E a gente vai ver que antidepressivo é um nome muito vago, porque você consegue usar antidepressivo para fibromialgia, você consegue usar antidepressivo para síndrome do intestino irritável, você consegue usar antidepressivo para pessoas com alterações de psicose, tá? Então, o que acontece, né? Antes de entrar nessas aulas, é importante que vocês entendam as variações de humor, como que elas são disfunções de serotonina, dopamina, noradrenalina, tá? Tanto para mais quanto para menos, né? E quando a gente fala de depressão, a gente está falando de redução do afeto positivo, tá? Quando a gente fala de mania e hipomania, né? Há uma alteração ali da pessoa sentir muito para cima, muito ali eu vou resolver, né? Ela corre até riscos, tá? E na depressão você tem uma redução do afeto positivo e até a redução do reforço positivo, né? Aquilo que me trazia reforço, que eu me sentia bem, pesa menos. E o aumento ali do que a gente vê como punição. Uma crítica pesa muito mais, tá? E aí você vai ter todas as alterações que eu chamei lá atrás, né? Da hipótese do viés afetivo negativo, tá? Justamente porque eu quero mostrar que as coisas se completam, tá? Todas as teorias se completam. Na hora que você tem um viés afetivo negativo, a gente vê que há uma disfunção de neurotransmissores, a gente vê que há um excesso de cortisol, a gente vê que há uma diminuição de neurogênese, tudo isso se completa, tá? Então, não tem uma teoria favorita, todas elas se completam, né? É que para mim, a teoria neurotrófica, ela é mais interessante porque ela consegue ter uma visão mais ampla, tá bom? Do que apenas a hipótese monoamnérgica, né? Mas tudo isso se completa. Por isso que falar que depressão é falta de serotonina é errado. É igual falar que é falta de BDNF. Se não é errado, é pelo menos incompleto. Onde está faltando serotonina? E não está faltando só ela. E às vezes não é necessariamente a falta dela, mas é a falta de capacidade da serotonina de agir em determinado receptor. Ok? Por fim, né, também temos alterações na depressão. Essas hipóteses ali, na verdade essas vias, né,
não são tão utilizadas, tão citadas para tratamento, mas é importante a gente saber. Porque quando eu falar de outros fármacos como o T3, né, vocês têm que saber que há alterações também nos hormônios tiroidianos. Então, 25% dos pacientes deprimidos apresentam função anormal da tireoide, tá? O que é legal a gente pesquisar num paciente que demonstra sintomas deprimidos, né? De repente, né, alterações da tireoide, histórico, ainda mais em mulheres, que é mais comum o hipotireoidismo, né? E até se a pessoa tem uma dieta muito pobre, ou ela faz uma dieta vegana, não repõe B12, né? É interessante. Não é que falta de B12 causa depressão, mas os sintomas confundem. Então, a pessoa com déficit de B12, ela tem atraso neurológico, atraso cognitivo, pode ter um risco bem grande para anemia megaloblástica, tá? Então, a gente pode investigar também se o histórico da pessoa demonstra isso, tá? De repente, ela tem uma doença intestinal inflamatória, tem muita perda ali de nutrientes na sua digestão, ela acaba fazendo uma dieta de muita exclusão, tá? E também podemos avaliar histórico e a questão do tiroidiano, sim, né? TSH, T4 livre, tá? Tem estudos que usam esses hormônios tiroidianos em associação com antidepressivos, isso eu vou falar mais pra frente, mas faltam evidências mais robustas, tá? E por fim, os esteroides, também os hormônios sexuais, são implicados na fisiopatologia da depressão. Deficiência de estradiol, principalmente, como no período pós-parto e pós-menopausa, explica uma parte da etiologia da depressão com as mulheres, né? Nós temos ali alterações do comportamento feminino, que é o TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, que eu vou falar na próxima aula, né? E até nesse transtorno pode-se usar também antidepressivos, tá? E aí o que acontece no transtorno disfórico pré-menstrual? Um pico bem grande de progesterona, né? E estradiol, e postula-se também de pregnenolona. Ou seja, há alterações de hormônios onde essas alterações podem mudar o comportamento, tá? Lá atrás, nos primeiros cursos aqui da Human Behavior, eu falei de hormônios, né, os esteroides e alterações no nosso comportamento. Então, quem viu aquele curso vai lembrar que eu falei que a própria testosterona por si, em dose suprafisiológica, vai regular o quê? Vai regular questões ligadas à ansiedade. E a ansiedade pode ser um fator predisponente para a depressão, tá? Em homens com hipogonadismo, o uso de hormônios sexuais para tratar, não estou falando de dose suprafisiológica, estou falando de tratamento, tá? É associado à melhora do humor e diminuição dos sintomas depressivos, ok? Vamos terminando essa segunda aula aqui, foi um pouquinho maior até do que eu esperava, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os conceitos sobre antidepressivos, tá? Então, qual que é a ideia deles, para que eles são usados, né? Uma aula ali mais global, para depois a gente falar sobre suas diversas classes.